Prontinho, pode começar. Vamos lá. Ao tanto, com o esforço meu em esquecer de Adorim, digo que me dava entrante uma tristeza no geral, um prazo de cansado. Mas eu não mediava para trás, meditava para trás, não esbarrava. Aquilo era a tristonha travessia, pois então era preciso. Água de rio se arrasta, dias que durasse até meses. Agora eu não me importava. Hoje eu penso, o senhor sabe. Acho que o sentir da gente volteia, mas em certos modos, rodando em si, mas por regras. O prazer muito vira medo. O medo vai vira ódio. O ódio vira esses desesperos. É uma pergunta, né? O prazer muito vira medo, o medo muito vira ódio, o ódio vira esses desesperos. Desespero é bom. Que vire a maior tristeza constante, então, para ou um amor. Quanta saudade! Aí, outra esperança já vem. Mas a brasinha de tudo é só o mesmo carvão, só. Invenção minha, que tiro por tino. Ah, o que eu prezava de ter era essa instrução do Senhor, que dá rumo para se estudar essas matérias. Daí, eu caçava o jeito de me espairecer junto com todos. Conversas com o catocho, com o joê bexiguento, com o vove e com o feijó, de mais sisudez ou um umbelino. O de cara de gato, se ria fora do aperreio, de combate muito se vadiava. Assim, assei. Naquela influição. Vinha ordens então, e a gente se reunia em bando grande. Depois tornava em grupinhos de se apartar. A guerra era igual, e ali dava de se sentir o faltoso e o imperfeito, como no mais acontece, em quantidade maior. O São Francisco não é turvo sempre? E o que se falava mais era em mulher? Isso fazia muito boa falta. Cada um queria delas no que só pensava. As mocinhas próprias de se propor, a rua, a rua alegre, cheia de alegria. O bom senhor, o bom sempre melhor. O bom amigo meu, Umbelino. Esse que dizia que por não ter mulher ali, se tinha de muito lembrar. Ele era do rio Sirubim, de um lugar para trás das cachoeiras. Valia como companheiro, capaz das armas, que pequeno era bom, relembrava. Já tive uma mulher amigável, só minha, na Rua do Alecrim, em São Romão, e outras mais na Rua do Fogo. Estas conversas com o calor que o cão pendura a língua e o senhor sabe. Já viu por aí? Em Januário, São Francisco, tinha estação de tempo em que não se podia deixar um ovo guardado. Com uma das 2 ou 3 horas já se estragava. Todos contavam histórias de rapariga que tinham sido simples somente, essas sem vergonhagens, mas de noite é de crer? A gente sabia dos que queriam qualquer relés suficiente consolo. E eram brabos, sarados, guerreiros que nunca noutro ar. Coisas. Canta que cantavam de dia, nenhum sabia pé de verso direito. Eu não que, e não ou não queriam ensinar. Era só aquela invenção e cantando fanhoso no nariz. Ou ficavam dizendo graças e ditérios, nem feito meninos, não sendo. Por este sem se fazer, a gente ainda mais comia, quase que por divertimento. Os uns iam torar palmito, colher mandioca, em mandiocalzinho sem dono. Dono tinha fugido longe.
Gostei de favas do mato, muito murici, quixaba e jaca. O Fonfredo tinha um biblioquê, a gente brincava de jogar. Tudo jogado a dinheiro baixo. Os espertos têm quem pôs a jogo até bentinho do pescoço, sem dizer desrespeito. E fazia um negócio desses breves, contado que alguns arrumavam até escapulários falsos. Deus perdoa? O senhor podia perguntar. Deus, para qualquer um jagunço, sendo um inconstante patrão, que às vezes regia ajuda, mas outras horas, sem espécie nenhuma, desandava de lá, proteção e acabou, e pronto, marretava, que rezavam, joem bexiguento mesmo, quis que diversos tomassem parte em novena, num mal benzada novena, a santo de sua redobrada tensão, e a qual ele nem teve persistência para nos dias medidos completar. Eu passo. Então, continuo aqui. E mas, o Hermógenes, sobreveja o Senhor o meu descrever. Ele vinha por ali, a refalsa, socapa de se rir e se divertir no meio dos outros, sem a soberba, sendo em sendo o raposo meco. Naqueles dias ele andava de pé no chão, mas com uma calça apertada nas canelas e encurtada, e mesmo muito esmolambado na camisa, até que de barba grande parecia um pedidor. E caminhava com os largos passos, mas o muito nas pontas, vinha e ia com um sorrisinho bestiante, rodeava por toda a parte. Nem eu não achar mais que ele era o Ferrabras? O que parecia era que assim estivesse o tempo todo produzindo alguma tramóia. Estudei uma dúvida. Ao que será que seria o ser daquele homem tudo? Algum tinha referido que ele era casado, com mulher e filhos. Como podia? Ai de vai, meu pensamento constante querendo entender a natureza dele, virada diferente de todas, a inocência daquela maldade, a qual me aluava. O Hermógenes, numa casa, em certo lugar, com sua mulher, ele fazia festas em suas crianças pequenas, dava conselho, dava ensino. Daí saía, feito lobisomem? Adiante de quem? Atrás do quê? A cruz o Senhor faça, meu Senhor. Aí eu acreditei que tivesse de haver mesmo um inferno. Precisava. E o demônio seria o inteiro, louco, o doido completo, assim irremediável. Ah, me aluei? O Hermógenes, esquipático, diverso. Comigo eu começava numa espécie, horror, vontade de ir para perto, reparar em tudo que fazia dele e escutar suas causas. Aos poucos, o incutir tudo incerto, me acostumando. Eu não tirava isso da cabeça. O Hermógenes, ele dava pena, dava medo, mas, ora vez, eu pressentia que do demônio não se pode ter pena nenhuma, e a razão está aí. O demônio esbarra mansinho, se fazendo de apeado, tanto tristonho, e o Senhor para próximo. Aí, então, ele desanda em pulos e presares de dança, falando grosso, querendo abraçar e grossas caretas, boca alargada, porque ele é doido sem cura, todo perigo. E naqueles dias eu estava também muito confuso. Será o Hermógenes também gosta de mulheres? Eu careci de saber, perguntei. E apressei-a não,
Só se não gosta, um disse. Quá, acho que ele gosta demais, é só nem dele mesmo, demais, demais. Algum outro atalhou. Que ele era assim, eu fiquei em pausas. E os companheiros todos sabiam do ser, e achavam então que ato assim era possível natural? Como que não achavam? Até por eu ter o assunto, já um vinha. Daqui a 6 léguas é a Baixada do Brejinho. Lá tem logradouro, tem fêmeas. Esse que disse era o Dute, me parece, ou foi outro. Mas o Catocho desafirmou que tinha estado lá, não viu ar de mulher da vida nenhuma. Só uma vendinha de roça e uma velha pitando cachimbo, no batente de uma porta, pitando cachimbo e trançando peneiras. Que queriam mulheres principalmente afim, estava certo. Eu também. Eu queria com as faces do corpo, mas também com entender um carinho e melhor respeito. Sempre a essas do mel e eu dei louvor de meu agradecimento. Renego não. O que me é de doces usos. Graças a Deus, toda a vida tive estima a toda meretriz. Mulheres que são as mais nossas irmãs. A gente precisa melhor delas, dessas belas bondades. Mas o lindorífico lembrava um pagode, em algum ao lugarejo, para baixo de lá, do que batucavam o propuxado das sanfonas, cachaça muita. As mulheres vinham dar umbigadas, tiravam a roupa, cavalheiros levavam damas nas moitas, no escuro de sebo. Outros desafiavam outros para brigar. Para quê? Porque não gozar o geral, mas com educação, sem as desordens? Saber aquilo me entristecia. Tem coisas que não são de ruindade em si, mas danam, porque é ao caso de virarem feito o que não é feito. Feito a garapa que se azeda. Viver é muito perigoso, já disse ao Senhor. No mais, mal me lembro, mas sei que, naqueles dias, eu estive muito maltrapilho. Em que era que eu podia achar graça? De manhã, quando eu acordava, sempre supria raiva. Um me disse que eu estava estando verde, má cara de doença, e que devia de ser de fígado. Pode que seja, tenha sido. O Paspe, que cozinhava, cozinhou para mim os chás. O de macela, o de erva doce, o de losna. Oi? Dor mesmo nenhuma eu não tinha. Somente perrengueava. Passo. Posso pegar. Então, Do que de uma feita por me valer, eu entendi o casco de uma coisa, que quando eu estava assim, cada de manhã, com raiva de uma pessoa, bastava eu mudar querendo pensar em outra para passar a ter raiva dessa outra também, igualzinho, sou flagrante. E todas as pessoas seguidas que meu pensamento ia pegando, eu ia sentindo ódio delas, uma por uma, do mesmo jeito, ainda que fossem muito mais minhas amigas e eu, em outras horas delas, nunca tivesse tido quisilha nem queixa. Mas o sarro do pensamento alterava as lembranças. Eu ficava achando que o que um dia tivesse falado seria por me ofender e punha significado de culpa em todas as conversas e ações. O senhor me crê? E foi então que eu acertei com a verdade fiel, que aquela raiva estava em mim produzida, era minha sem outro dono, como coisa solta e cega. As pessoas não tinham culpa de naquela hora eu estar passeando, pensar nelas. Hoje, que enfim eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida, fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? Tolema.
senhor ainda me releve. Mas, na ocasião, me lembrei de uns conselhos que Zé Bebelo, na Ianva, um dia me tinha dado, que era que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania e farta bobice, fato é. Zé Bebelo falava sempre com a máquina de acerto. Inteligência só. Entendi, cumpri. Digo, remiti, fazendo fincapé em força para não esparramar raivas. Lembro que naquela manhã também o calor era menos e o ar era bondoso. Aí eu a paz, com vontade de alegria, como se estimasse recebendo um aviso. Demorei bom estado sozinho em beira d'água, escutei o fife de um pássaro, sabiá ou saci. De repente, dei fé e avistei. Era de Adorim que, chegando, ele já parava perto de mim. Ele mesmo me disse, com um sorriso sentido, como passou, Riobaldo? Não está contente por me ver? A boa surpresa de Adorim vindo feito um milagre alvo, ao que pela pancada do meu coração. Aí, mais um resto de dúvida, a inteira dúvida que me embaraçava real em a minha satisfação. Eu era o que tinha, ele o que devia. Retente então permaneci, não fiz mostra nenhuma. Esperei as primeiras palavras dele, mas falasse. Retardei, limpei a goela. Ah, pois, por onde andou, se mal pergunto? Aí falei. Aquela amizade pontual, escolhida para toda a vida, dita a minha nos grandes olhos, ele pronunciando. Você também não está bom de saúde, Riobaldo, estou vendo. Você derradeiramente não tem passado bem? Vivendo minha sorte com lutas e guerras. Passo. Posso pegar? Pode? Certo. Ao que de Adorim me deu a mão, que mal a mal aceitei. E ele disse de contar, segundo tinha procurado aqueles dias sozinho, recolhido nas brenhas, para se tratar de um ferimento, tiro que pegara na perna dele, perto do joelho, sido só de raspão. Menos entendi. A real que estando ofendido, por que era que não havia de vir para o meio da gente para receber ajuda e ter melhor cura? Doente não foge para um recanto, no mato, solitário consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser verdade? Afiguro aí bem que criei suspeitas, aonde de Adorim não teria andado ido, e que feia ação para aprontar como parte na fingida história. As incertezas que tive, que não tive. Assaz, ele falava assim, afetuoso, tão sem outras asas, e os olhos de ver e de mostrar, de querer bem, não consentiam de quadrar nenhum disfarce. Magro ele estava, quaço, empalidecido muito, até ainda um pouco mancava. Que vida penosa não era capaz de ter levado, tantos dias sem o auxílio de ninguém, tratando o machucado com emplastros de raízes e folhas, comendo o quê? Assunto de fome e toda sorte de míngua devia de ter penado. E de repente eu estava gostando dele, num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés, por pisável. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei. Daí então acreditei. Ah, pois, o que sempre não é assim? Além do que era sação de sentimento sereno,
arte que a vida mais regateia. A vida não dá demora em nada. Nos seguintes, logo tornamos para tornar em guerra com assanhamentos, de formas que perdi o semelhar de tantos manejos e movimentos e a certa razão das ordens que a gente cumpria. Mas fui me endurecendo às pressas, no fazer meu particípio de jagunço. Fiquei caminhadiço. Agora eu tinha de Adorim assim, perto de afeto, o que ainda valia mais no meio desses perigos de fato. Sendo que a sorte também prevalecia do nosso lado. Aí vi, a morte é para os que morrem. Será? Ao que, com João Goianhá, de testa-chefe, saímos, uns 50, pegar uma tropa de cargueiros dos bebelos que vinha ao descuidado, de noite, no Bento Pedro, lugar num braço de brejo, a roçal. Surpreender custou barato. Bobearam as sentinelas, sem se haver um grito de armas, foi só pôr em fugida. Aquela carga era enorme, maior em dobro, uma riqueza. Tinha de tudo, até cachaça de pago imposto. As caixas de 48 garrafas cada. Ao tanto, levamos os lotes de burros para esconder no capão dos ossos, onde tem carrascais e caminhos de caatinga pobre, com lagoas secando, as ipueiras verdolengas. Daí tivemos mando, no Poço Triste, de tornar a montar nos animais. Aquilo era uma alegria. Minha alma estava. O troteio, a poeirada que levantavam, os cavalos que rinchavam bem. Assim bebi água de dentro de um gravatá em flor. Aquelas aranhas grandes armavam de árvore para árvore velhices de teia. Parecia que a guerra já tinha se terminado bem. Berimbau, disse. Agora é gozar gozo. Mas, e se bebê-lo? Perguntei. Federico Checheu, que vinha de recado, botava o fácil desânimo. E se bebeu? E vem ele com gentes e nuvens gentes. A desléguas se guerreava. A gente recebia a notícia. Aí, cavalaria chusma, a Huaki chegando, aos estropes, terras arribavam. Eta é, sendo que era não, era só Candelário, de repente. Apareceu com aqueles muitos homens. Sus, esbarrou o cavalo tão de repente que o corpo dele se encurtou pela metade. Só Candelário. Esse era alto, trigueiro azul, quase preto, com bigode amarelecido. Homem forçoso, homem de fúria. Mandou o que mandava. Em hora de fogo, pulava à frente de todos, bramava o burro. Tomou a chefia geral, debaixo dele o Hermógenes parecia um diabo coitado. Só Candelário era-o para enfrentar-se bebê-lo, salvante que seria para tudo. Se apeou, ficou um demorado tempo de costas para a gente. Passo. Vou ler, então. Já. Saudei o Fafafá, que era um homem também dele, com os de só Candelário. O Olaripe e o Fafafá tinham outra vez aparecido. O Fafafá, o que ele pôs então me falou, numa ocasião terrível. Mas o que eu antes não contei, o do preso. Antes, como foi que se passou, como estávamos em bons escondidos, em volta da casa do cintiante, no Timbatuvaca, casa caiada, casa de telhas. Uns em grota, uns em altos de árvores. Tinha gente até dentro de chiqueiro, na lama dos porcos. Aí chegaram os bebês, uns 30. Tiroteamos na suspensão deles. Os quantos que matamos, os mais fugiram sem após. Um ficou preso. Nem tinha nenhum ferimento. Que é que vão fazer com ele? Eu perguntei.
Será que iam matar? É verdade, acho que sim. Pois, amigo, a gente tem lá meios para guardar prisioneiro vivo? Se degola, é da banda da direita para a esquerda. O que o Fafafá me respondendo. No que dizia, ele tinha razão. Mas quem seria que ia cumprir de dar o fim naquele pobre moço? O Hermógenes? De certo era ele. Cocei os olhos, eu queria saber e não saber. Sabia nem o nome, como se chamava o rapaz que ia morrer, assim no meio de toda boa ordem, por necessidade nossa. Por quê? Se solto, ele tornava a se juntar com os outros, dar relatórios. Vim para a beira do córrego, vendo como levavam o rapaz, como ele caminhava, normal, seguindo para aquilo com seus 2 pés. Essa injustiça não podia ser. Assim, o que passavam depois, que de certo iam para matar, eram outros, não vi o Hermógenes. Adílcio, com vaidade de ser capaz da maldade qualquer, pavão de penas. O outro, Luís Pageu, imaginado, o que iam matar o homem lá nas primeiras árvores da capoeira, assim. Ânsia de dó. Apalpei o nó na goela, ardi. Aquele fosse sonho mero, então só sonho. Ou não fosse, então eu carecia de uma realidade no real, sem de vago. Ajoelhei na beirada, desbrucei, bebi água, com encostando a boca com a cara feito um cachorro, um cavalo. A sede não passava. Minha barriga devia estar inchada, igual a de um sapo, igual um sapo de todo tamanho. A umas 100 braças para cima, onde o córrego atravessava a capoeira, estavam esfaqueando o rapaz, e eu espiava para a água, esperando vir misturado o sangue vermelho dele. E que eu não era capaz de deixar de beber. Acho que eu estava com uma febre. Aquele grande gritar de se estremecer. Diadorim me puxou. Sou Candelário, subida em cela, aforçurado regendo. Pronto ele queria o punhadão de homens. Se ia para o já para lá dobró. Em todo seguir. Vamos, Geobaldo. É para se esperar Joca Ramiro. Assim Diadorim me empurrou. Montei, sem tento. Pisei um estribo, o outro o meu pé não achava. Tocar ligeiro, Geobaldo. Diadorim me atazanando. Aquilo que lavorava em minha cabeça. Ah, mas aí, quem é que eu vi? O rapaz, aquele preso, vivo e exato, também montado num cavalo. Assim, o que me contaram que não ia morrer, não ia matar, não. Só Candelário tinha favorecido perdão a ele por causa de sua mocidade. Ele é baiano, para a Bahia volta, vamos levar mais adiante, para se soltar para lá. Me alegrei de estrelas. Conforme mais me deram explicações, aquele não oferecia perigo mais de tornar a se juntar com os outros, bebê-los e vi outra vez de armas contra a gente. Porque se tinha providenciado de rezar nele uma reza de tirar a coragem de guerra, feito ato, mandraca de se abobar. Tudo tinha graça, mas e o Luís Pageu e o Adílcio, então, do modo que vi, pois esses passaram com as facas de arrasto, mas porque iam ajudar a retalhar o porco, porção que se levava dali, em carne e toicinhos. Ah, eu tinha bebido à toa gorgol d'água. Se deu galope, me apareceu que daí adiante, a partir disso, o tudo era para só ser a desatinada doidice. Sou Candelário galopava em frente de todos, se ia, feito o rei dos ventos. Passo.
O lugar onde esbarramos, no Ejá, era logo depois da ponte de pau, que, estando esburacada, atravessamos mais embaixo, Malval, por espirro de água e escorrego em lisas pedras soltadas, no ribeirão lajeal. Ter lá ainda não tinha ninguém, até me deu desengano, mas tudo no redor era verde capim em beira fresca, aguada e pastos bons. Atrevi que quis. E Joca Ramiro? Mas Diadorim se compôs. Agora aqui, Reobaldo, é o ponto. Inimigo vindo, morremos. Mas nem um bebelo não tem licença quieta de passar. Diadorim, a tanto impante, eu debiquei. Ah, me importa. Não é o que é se ver Joca Ramiro? Pois eu estou vendo. Resinga não, Riobaldo. A horas destas, Joca Ramiro deve de estar investindo aqueles, e tudo destralhado vencendo. Foi o que ele perfez. Atrás disso, eu em ojeriza. Você sabe, hein, sabe, os grandes segredos. Fui e falei, mas em passos desses, Diadorim sempre me apiava. Como que reprovou. Sei de nada. Sei o que você pôde saber também, Reobaldo. Mas conheço Joca Ramiro, sozinho que pensa as partes. Conheço Sou Candelário, que só comparece em fecho de forte decisão. Ao que era. Nos dias em que tivemos de montar guarda nos lajeiros e lajeados, aprendi os rasgos daquele homem. Sou Candelário. Como vou explicar ao senhor? Ele era um. Acho que nem dormia, comiam nada, às pressas pitava o tempo todo. E olhava para os horizontes, sem paciência neles. Parecia querer mesmo. Guerra, a guerra, muita guerra. Donde ele era, donde vindo? Me disseram. Desses desertos da Bahia. Passava, não me olhava. Ocasião, então, de Adorim a ele me mostrou. Este é o meu amigo Riobaldo, chefe. Aí, Sou Candelário me divisou. Sempre me viu. Rir, sorrir, ele não sabia. Mas sossegava um modo nos olhos, que tomavam um sério bom. Por um seu instante, apagando de serem aqueles olhos escarniçados. E isso figurava de ser um riso. Que conhecia de Adorim e prezando muito desde vi. Riobaldo Tatarana, eu sei, ele falou. Tu atira bem, tem o adestro d'armas. E foi andando. Acho que dele ainda ouvi amizade nas festas. Conseguia nem ficar parado. E por um ponto ou outro, que eu não divulguei bem, ele tinha algum estilo de ar de parecença com o próprio Zé Bebelo. Mas o Alaripe foi que me contou uma coisa que todos sabiam e nela falavam. Que Sou Candelário caçava era a morte e bebia, quase constantemente, sua forte cachaça. Por quê? Diga ao senhor. Ele tinha medo de estar com o mal de Lázaro. Pai dele tinha adoecido disso, e os irmãos dele também. Depois e depois os que eram mais velhos. Lepra. Mas não se diz. Aí é que o homem lambe a maldição de castigo. Castigo de quê? Disse é que de certo sucedia um ódio em Sou Candelário. Vivia em fogo de ideia. Lepra demora tempos, retarda no corpo, de repente é que se brota. Em qualquer hora, aquilo podia variar de aparecer. Sou Candelário tinha um cestro. Não esbarrava de arregaçar a camisa, espiar seus braços, a ponta do cotovelo, coçava a pele, de em sangue se arranhar. E carregava espelhinho na algibeira. Nele furtava sempre uma olhada. Danado de tudo. A gente sabia que ele tomava certos remédios. Acordava com o propor da aurora, o primeiro, bebia a triaga e saía para lavar o corpo, em poço, para a beira do córrego, ia indo nu, feito perna de jaburu. Aos dava. Hoje que penso de todas as pessoas, Sou Candelário é o que mais entendo. As favas fora, ele perseguia o morrer, por conta futura da lepra.
e no mesmo do tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar. Sendo que queria morrer, só dava resultado que mandava mortes e matava. Doido era? Quem não é? Mesmo eu ou o senhor? Mas aquele homem eu estimava, porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Passo. Posso? Continuar? Pode. Tanto que o inimigo não dava de vir, pois bem a gente ficava em nervosias. Alguns não, feito aquele Luzier, que cantava sem mágoas, cigarra de entre chuvas. Às vezes, pedi que ele cantasse para mim os versos, os que eu não esqueci nunca, formal, a canção de Ciruís, adiantes versos. E, quando ouvindo, eu tinha vontade de brincar com eles. Minha mãe, ela era que podia ter cantado para mim aquilo. A brandura do botar para se esquecer uma porção de coisas. As bestas, coisas em que a gente, no fazer e no nem pensar, vive preso, só por precisão, mas sem fidalguia. De Adorim, quando cuidava que sozinho estivesse, cantarolava, fio que com boa voz, mas próximo da gente, nunca que ele queria. A ver que também fiquei sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Ciro Luiz a beleza que eu achava. Nem de Adorim. Você tem saudade de seu tempo de menino, Riobaldo? Ele me perguntou quando eu estava explicando o que era o meu sentir. Nem não. Tinha saudade nenhuma. O que eu queria era ser menino, mas agora, naquela hora, se eu pudesse, se possível. Por certo, eu já estava crespo da confusão de todos. Desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida devia ser como na sala de teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava. Ao do jeito do Sou Candelário, esse variava a raja. Que vê, estamos sem notícias, não sei. A notícia a gente tem que ir por ela, mesmo entrar no mundo para se buscar. Isso, Sou Candelário quase exclamava. Mandou 3 homens que saíssem a cavalo, estradavante, até uma légua, colher do que houvesse, espiar os espias. Me mandou também, mas, a bem dizer, fui eu quem quis. Dei o passo, olhei muito para ele, encarado. Tu, tatarana, vai. Quando ele falava tatarana, eu assumia que ele estava sério, prezando minha valia de atirador. Montei, fui trotando travado. De Adorim e o Cassange iam já mais longe, regulado umas 200 braças. Arte que perceberam que eu vinha. Se viraram nas celas. De Adorim levantou o braço, bateu mão. Eu ia estugar. Exporei. Queria um meio galope para logo alcançar os dois. Mas aí meu cavalo filosofou, refogou baixo e refugou alto, se puxando para a beira da mão esquerda da estrada. Por pouco não deu comigo no chão. E o que era que está assombrando o animal? Era uma folha seca esvoaçada, e sobre se viu quase nos olhos e nas orelhas dele. Do vento,
do vento que vinha rodopiado. Redemoinho, o senhor sabe, a briga de ventos. O quando um esbarra com o outro e se enrolam. O doido espetáculo. A poeira subia a dar que dava escuro no alto. O ponto às voltas, folharada. Errameredo, quebrado, no estalar de pios assovios, se torcendo turvo, esgarabulhando. Senti meu cavalo como meu corpo. Aquilo passou, embora o ró-ró, a gente dava graças a Deus, mas Diadorim e o Caçajante já estavam lá adiante por me esperar chegar. Redemoinho, o Caçajante falou, esconjurando, vento que enviesa, que vinga da banda do mar. Diadorim disse, mas o Caçange não entendia que fosse redemoinho. Era dele, do diabo. O demônio se vertia ali. Dentro viajava. Estive dando risada. O demo, digo ao Senhor. Na hora não ri, pensei. O que pensei? O diabo na rua, no meio do redemoinho, acho o mais terrível da minha vida, ditado nessas palavras, que o Senhor nunca deve de renovar. Mas me escute, gente, vamos chegar lá. E até o Caçange e a Dorim se riram também. Aí tocamos. Paz. Ed tá no mudo. Pronto. 7h52 já. Acho que podemos, então, colocar aqui nossa palavra, o que ficou da leitura de hoje. Além de viver é muito perigoso. Me alegrei de estrelas. Sim. Ah, ficou filosofou, né? Filosofou é sensacional. Eu vou ficar no lado psicólogo do Riobaldo, que aquela raiva estava em mim produzida. Era minha sem outro dono. Eu achei muito legal isso. Para mim ficou a morte é para os que morrem. Para mim foi essa parte aqui. Notícia é coisa que se tira a desejo. Do fim do sol. Então, ele dizia, né, que notícia, a gente pode, é um desejo, né? Uhum. E é coisa que se tira, né? Isso não me interessa, então deixa para lá, né? Achei muito legal isso. Que mais? Eu vou ficar com queria saber e não saber. Queria saber, não sabia. Eu vou ficar com essa... Ai, desculpe. Não, vá. Eu vou ficar com essa aula de anger management, de como lidar com a raiva, quando ele fala que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Eu achei magnífico para os dias de hoje, para colocar em prática. Sim. Hoje eu vou ficar com a tristonha travessia de Reobaldo, né? Então, a gente vê que logo no início da leitura, nossa, como esse jagunço padeceu, viu, gente? Um sofrimento só.
Eu achei interessante essa tristonha travessia dele, que ele disse que o prazer vira medo, o medo vira ódio, o ódio vira desespero, esse desespero vira maior tristeza, que é o caminho para o amor. Aí ele vai e diz assim, quanta saudade, né? Eu achei isso lindo, 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 lindo. Então ele está realmente numa travessia tristonha, né? Pensando com saudade, com muita saudade de Adorim. Então ele fez aqui um relato, ele fez uma ligação do medo com o ódio, com o desespero, com a tristeza que foi no amor. E aí ele botou para fora o que ele sentia, que foi saudade de Adorim. Que delícia, viu? Que travessia tristonha dele, coitado. A Mônica falou aqui no chat, ó, emoções e conflitos. Sim, o tempo todo, né? Quem mais? Quem mais? Quem quer deixar o que ficou? Como foi? Não? Então, bora lá, né? É isso, gente. Muito bom, mais uma vez, essa leitura que a gente nem vê passar. E é isso, né? Quarta-feira a gente continua, logo tá a gravação aí também, né? No chat, e a gente continua lá Continua lá no WhatsApp com essas nossas percepções aí. Tá bom, gente? É isso. Boa noite para todos. Então, boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite, gente. Boa Boa noite, obrigado.